Olá pessoal, meu nome é Rafael Costa, eu sou mediador judicial e extrajudicial. O tema do nosso vídeo de hoje é exatamente o que é a mediação de conflitos. Nós vamos abordar os seus princípios, as suas práticas e benefícios que o nosso ordenamento jurídico nos oferece na busca da solução de conflitos que hoje nós estejamos enfrentando ou gostaríamos de evitar. Fique conosco até o final do vídeo, porque temos muitas informações e esclarecimentos que vão lhe ajudar nesse processo. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma lembrança importante. Nesse ano de 2025, comemoramos os 10 anos da Lei da Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. Esta lei formalizou os procedimentos de mediação e conciliação no Brasil de tal forma que nos permite hoje trabalhar em vários segmentos onde podemos atender aos diversos tipos de conflito que chegam até nós. É uma data para ser comemorada e um ano muito importante da nossa área de atuação. Então, a Lei 13.140 de 2015, aquela que falamos há pouco, junto também com outras leis gerais, como que estão no CPC, e também lá atrás, na Resolução 125 de 2010, que vamos ver um pouquinho mais adiante, definiu duas posições diferentes. Uma que se refere ao processo de mediação e outra que se refere ao processo de conciliação. Então vamos diferenciar os dois para que não haja confusão em relação àquilo que você busca. Primeiramente, eu citei aqui que a mediação é indicada para relações continuadas, como a condominial, familiar, escolar, trabalhista, de consumo. O que eu quero dizer com relações continuadas? São aquelas relações que, mesmo que você tenha um conflito, você continuará tendo as relações com aquelas partes que você entrou em conflito um dia. Então, no seu condomínio, você vai continuar morando aí. A sua família será sempre sua família. A escola onde você estuda ou seus filhos estudam também faz parte da sua vida. Trabalhista, naturalmente, onde você trabalha, alguma questão que você tenha, e o próprio consumo. Se você hoje tem uma relação com uma loja, uma plataforma, com algum tipo de comércio que você tenha, né? Você não vai deixar de consumir aquilo ou daquele fornecedor só porque você teve um problema que foi resolvido com a mediação. Daí a gente diz que a relação continuada é aquela que mantém-se antes, durante e depois do conflito. Já a conciliação, ela é indicada para as relações sem vínculos, como o empresarial, o trânsito financeiro e também, de certa forma, o consumo. Empresarial em que sentido? Vamos supor que você tenha uma empresa e que você tem um fornecedor, que você teve um conflito e que hoje, resolvido o conflito, você não quer mais trabalhar com ele. Você deixou de ter vínculos, né? Trânsito, um acidente ou um incidente que você tenha na rua, que você resolveu aquele problema, bateu no seu carro, no supermercado, num sinal, resolveu aquele assunto, provavelmente você nunca mais verá aquela pessoa. Então você também não tem mais vínculo. Questões financeiras, também um pouco ligada à questão de bancos, né? Você pode resolver uma solução bancária ou de financeira e nunca mais trabalhar com aquela entidade. E por último, os consumos. Também você pode hoje se aborrecer com aquele fornecedor e nunca mais trabalhar com ele. Aí seja virtual, seja físico, seja o que for. Né? Se você não tem interesses em manter a relação após a mediação, você deixará de ter vínculos. E aí a conciliação é indicada. Resumindo, a mediação é indicada para as relações continuadas, aquelas que existem antes, durante e depois do procedimento. Já a conciliação ela é indicada para as relações sem vínculo, aquelas que, embora possam existir antes do procedimento, ao final dele as partes decidam não manter mais nenhum vínculo ou qualquer tipo de relação. A diferença entre uma e outra é que a conciliação pode propor soluções para o conflito caso as partes assim desejem.
Na mediação, isso não é indicado, mas eu penso que durante o procedimento de mediação, o mediador pode sugerir alternativas que contribuam para o entendimento das partes aos próximos passos a seguir ou buscar algum tipo de solução que a eles não ocorra, de tal forma que contribua para o êxito daquele procedimento. Tanto a mediação quanto a conciliação são regidas pelos mesmos princípios, pelas mesmas práticas e pelos mesmos benefícios que a legislação assim estabelece. Chegamos, então, no momento de definir o que é a mediação de conflitos. Na literatura, existem muitas definições, todas corretíssimas. Eu trago aqui a minha sugestão, que eu digo o seguinte: que a mediação é um procedimento voluntário. Você só faz se quiser. Não adversarial. Aqui não tem briga, só tem diálogo. Que oferece àqueles que estão enfrentando ou desejam prevenir uma situação de conflito, ou seja, você não precisa chegar no conflito. Se você já está tentando evitar, já pode buscar a mediação. A oportunidade e o espaço adequados para buscar uma solução engajada, ou seja, você e a outra parte têm que estar de acordo com o procedimento e vontade de resolver, que atenda as partes, ambas as partes, através do diálogo e entendimento. Na mediação, não há culpa, não há discussão, não há ofensa. O que há é diálogo e entendimento. Com o apoio de um terceiro imparcial aos acontecimentos, que é o mediador, aquele que faz o meio de campo entre as partes. Para desenvolver o quê? Vamos ver agora. Para desenvolver o quê? A autocomposição, que são decisões compostas pelas partes em conflito. O que eu quero dizer com isso? Aqui, quem vai definir, quem vai decidir, quem vai compor as soluções não é o mediador, não são os advogados, não são os juízes, mas as partes que estão envolvidas no conflito. Cada um deve trazer um pouco a sua colaboração, cada um deve trazer as suas ideias, deve trazer o seu melhor no sentido de buscar o entendimento para que aquele conflito seja solucionado. Isso chama-se autocomposição. As partes vão, mais uma vez, compor a solução para aquele conflito. Seguindo a ideia da autocomposição, durante a mediação, as partes podem e devem expor livremente as suas ideias, sem pressão ou constrangimentos, dentro de um ambiente conciliatório que já é preparado para aquele procedimento. A ideia é buscar a solução do conflito de forma construtiva, harmônica e consensual. As partes devem sempre estar preparadas para vir com boa disposição ao entendimento e ao diálogo. Só assim a mediação pode ser realmente efetiva e avançar no sentido do bom entendimento e de, quem sabe, até um acordo. A ideia de buscar a solução do conflito de forma construtiva, harmônica e consensual serve para moldar as próprias decisões das partes, sem depender da decisão do juiz ou de qualquer outra pessoa envolvida no conflito. A palavra moldar é muito importante nesse caso, porque ela traz a ideia de que as partes estão alcançando ou alcançaram o bom entendimento sobre aquele conflito e que buscam juntos a solução dele. É uma oportunidade que as pessoas têm de resolver por conta própria, sem esperar a decisão ou a determinação de uma terceira parte. Entendendo a ideia da autocomposição, em que a decisão é composta pelas partes, enquanto se molda a própria decisão sem depender de um terceiro qualquer, como é que nós saímos dessa situação, dessa posição de autocomposição para moldar as próprias decisões? O conceito, a palavra-chave para isso é
escolher. Cada parte deve escolher o que deseja para solucionar o conflito. Não há outra alternativa. Se as partes estão em algum momento conflituoso, cada um escolhe aquilo que quer. E dentro dessa escolha, vai haver uma escolha final em que deve combinar os interesses de todos que estão ali participando e também das suas necessidades. E como escolher? Existe algum caminho que as partes possam escolher para a solução dos seus conflitos? Mas claro que existe um caminho. Eu trago ele aqui para vocês. Boa disposição ao diálogo, entendimento e consenso. E a convicção de que realmente deseja a solução daquele conflito. Guarde esse diamantezinho aqui ao lado, que depois nós vamos falar sobre ele. Não há possibilidade de haver autocomposição que vai moldar as próprias decisões através de escolhas sem diálogo, entendimento e consenso. E para colaborar com nossos estudos, eu trago aqui uma frase clássica de Carlos Drummond de Andrade, que diz: dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam. Não há como haver diálogo se não podemos falar e ouvir. Não há diálogo se não podemos dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam. Assim é a natureza, ida e vinda. Equilíbrio em tudo o que fazemos, em especial no diálogo. Vamos agora conhecer os princípios da mediação de conflitos. Os princípios operacionais éticos e regras de conduta que norteiam o nosso trabalho estão contidos no anexo 3 do Código de Ética da Resolução número 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que trouxe a base da mediação como conhecemos hoje no nosso país. Mais adiante, em 2015, com a promulgação do novo Código de Processo Civil, que trouxe artigos que tratam da mediação, tivemos a nossa lei geral. Ainda em 2015, foi promulgada a Lei 13.140, que é a lei específica para a mediação, a qual chamamos de Lei da Mediação. Nesses três elementos jurídicos estão inseridos todos os princípios que norteiam o nosso trabalho na mediação no Brasil. Falando dos princípios da mediação de conflitos, eu inicio pelos três que eu considero os principais e que eu chamo de SIN, C-I-N. C de confidencialidade, I de imparcialidade e N de neutralidade. A confidencialidade consiste em manter sigilo absoluto sobre todas as informações e discussões trazidas na sessão. Nada é divulgado, exceto aquilo que vai para o termo ou para a ata de mediação. No entanto, existem algumas exceções que precisam ser trazidas aqui. A primeira são as informações que são autorizadas pelas partes. Em algum momento, as partes podem autorizar que aquelas informações sejam divulgadas de alguma forma. Também, no segundo caso, por alguma exigência legal que obrigue a essa divulgação. O terceiro caso é uma informação devida à administração tributária, ou seja, se houver alguma informação que esteja indicando algum prejuízo à questão tributária, ela deve ser divulgada. Também, quando há necessidade para cumprimento de um acordo obtido, ou seja, quando você tem um acordo e ele precisa ser público para que seja cumprido, também naturalmente será divulgado. E, por último, uma informação sobre a ocorrência de algum crime de ação pública. Se houver alguma situação de crime durante a nossa sessão, alguma agressão, por exemplo, isso deve ser informado às autoridades. A imparcialidade traz a ideia de que não pode haver preferência por uma parte ou pela outra.
Não pode haver favoritismo, nem tendências, nem preconceito ou qualquer tipo de influência que possa beneficiar um lado ou outro. Na prática, tanto o mediador como o procedimento de mediação têm que ser absolutamente imparciais em relação às partes ali presentes. A neutralidade traz a ideia de isenção completa em relação ao conflito e aos temas que são tratados durante o procedimento. Não há julgamentos, nem análise de mérito ou certo ou errado. No caso ainda da mediação judicial, também não se faz análise de provas nem de elementos que estejam já no processo. Na verdade, é importante que o mediador e o procedimento sejam neutros em relação a isso tudo, para que a discussão possa existir sem nenhum tipo de influência. Falando dos outros princípios da mediação, temos aqui o primeiro, a informalidade. Informalidade significa que as sessões de mediação são realizadas fora dos tribunais, seja online, seja presencial. Não significa informalidade que é bagunça, significa que é realizado fora dos tribunais. Quando falamos em economia em termos de mediação, falamos de dois temas específicos. O primeiro é o tempo processual e o segundo são recursos financeiros propriamente ditos. Na questão de tempo processual, a mediação permite que se ande mais rápido naquelas etapas que o processo precisa seguir, pensando na mediação judicial. Quando falamos na mediação extrajudicial, esse tempo é definido em combinação das partes com o mediador e, naturalmente, com os advogados que estão envolvidos nesse processo. Por outro lado, na questão de recursos financeiros, quando o processo anda mais rápido e há uma possibilidade de entendimento, quem sabe um acordo, as etapas seguintes não são necessariamente cumpridas porque o processo terá terminado ali. Então não há custos mais para frente. Então, economia em termos de mediação significa tempo processual, etapas cumpridas mais rapidamente e menos recursos gastos durante todo o procedimento. Quando falamos em celeridade em mediação, significa dizer que o conflito pode ser resolvido no intervalo de tempo menor do que o habitual. Se nós pensamos em mediação extrajudicial, o mediador e as partes já terão feito as suas agendas e a marcação das sessões, o início, meio e fim do procedimento. Quando pensamos na mediação extrajudicial, vale lembrar que depois da petição inicial e uma eventual manifestação do Ministério Público, a próxima etapa será obrigatoriamente uma audiência de mediação. Se ali houver bom entendimento e acordo, o processo vai terminar ali. Então, pensando tanto na extrajudicial como na judicial, é possível ter uma ideia de quando começa e quando termina e quando será solucionado aquele conflito. Sempre que haja o quê? Boa disposição ao diálogo, ao entendimento e ao consenso. Falando de simplicidade na mediação, nos referimos ao diálogo objetivo, ou seja, as partes vão conversar de forma tranquila, direta, sem se preocupar com qualquer coisa que possa eventualmente comprometer a qualidade do entendimento, da conversa que estão tendo, sempre de forma direta, simples, tranquila e que no final das contas vai permitir que as pessoas se entendam melhor, sem excessos de palavras difíceis, ou mesmo diante de uma situação em que vise se sobrepor a uma outra parte por mais ou menos conhecimento da língua. A oralidade é um dos princípios mais importantes da mediação.
Ela traz a ideia de que as partes têm o mesmo direito de expressão em conteúdo e tempo. Significa dizer que as partes terão seu tempo de fala, com todas as suas impressões, com as suas colocações, que serão ouvidas pela outra parte com respeito e atenção. Essa oralidade também permite que o mediador possa fazer um resumo daquilo que cada parte trouxe para contribuir com a possibilidade de entendimento. A flexibilidade é outro princípio importante da mediação. Ela trata da flexibilização processual e consensual. Quando falamos na questão processual, significa dizer que as partes e o mediador podem fazer os seus ajustes, as suas combinações, o seu agendamento para dias, para horas, e também da forma como as sessões, as audiências são realizadas, seja presencial, online ou híbrida, que tem uma parte pessoas online e pessoas presenciais. Isso tudo traz uma possibilidade de melhor atender às pessoas que estão em conflito. Quando se fala na questão judicial, a gente deve observar sempre os prazos dos cartórios, por questões de citação e de intimação das partes que participarão daquelas audiências. Mas, no contexto geral, existe a possibilidade de flexibilização dentro de um tempo e do modo como será realizada aquela sessão, aquela audiência de mediação. Quando falamos da questão consensual, significa que os acordos podem ser cumpridos de formas diferentes. Por exemplo, se existe uma dívida, pode ser paga a dívida uma parte em dinheiro, outra parte em bens. Quando há uma questão de convivência, com crianças principalmente, com menores, pode haver uma parte da convivência livre, uma parte determinada. Quando há uma questão de cuidado com o idoso, algumas partes cuidam num período, outras em outras. Enfim, há uma possibilidade muito grande de chegar a algum entendimento sobre como aquela obrigação que cada um se propõe a fazer seja atendida. A voluntariedade está ligada ao desejo das partes de participar e permanecer no procedimento de mediação. Ninguém está obrigado a participar ou permanecer se não está seguro, se não está tranquilo ou ainda pela ausência do seu advogado. No entanto, é bom lembrar que em algumas audiências de mediação judicial, o magistrado pode dar a instrução de que é de comparecimento obrigatório, conforme o artigo 334 do Código de Processo Civil. Isso significa dizer o quê? No caso da judicial, as partes deverão comparecer se for presencialmente ou acessar se for online. E, se assim desejarem, não permanecerem na audiência. A decisão informada é parte fundamental do procedimento de mediação. Ali se trata de dois elementos importantíssimos. O primeiro é a clareza sobre tudo que foi discutido, tudo que foi entendido, tudo que foi trazido para a sessão, para a audiência de mediação. E também das responsabilidades que as partes assumirão a partir das suas decisões decorrentes dos entendimentos que tiveram que tudo foi trazido. Em outras palavras, tudo tem que estar muito bem entendido, muito bem explicado, para que as decisões sejam tomadas com o devido cuidado e também as responsabilidades das partes sejam assumidas. Em suma, todos esses princípios da mediação combinados visam atender à vontade das partes que se propõem a participar do procedimento de mediação. Tudo foi combinado, tudo foi montado, tudo foi atendido dentro daqueles critérios que, ao final das contas, podem atender à vontade das partes, que
Pode ser um bom entendimento, um bom acordo, ou pode não ter entendimento nenhum e acordo nenhum. No caso de mediação extrajudicial, não havendo acordo, ele terminou por ali e acabou-se, busca-se uma outra alternativa de acordo. No caso da mediação judicial, dá-se o prosseguimento ao feito com o prazo de contestação e o processo volta à vara original para poder dar seguimento ao processo. Por último, eu deixo aqui uma colocação referente aos princípios da mediação que tem a ver com a independência do mediador. Esse tema nós vamos tratar num vídeo específico sobre a atuação do mediador nos procedimentos de mediação. Mas eu já adianto que o mediador, por questões legais, éticas e profissionais, tem a sua independência e não está sujeito a nenhum tipo de pressão ou influência externa para a realização do seu trabalho durante as sessões ou as audiências de mediação. É um tema muito interessante que nós vamos tratar num vídeo exclusivo sobre isso. Chegamos agora na segunda parte do nosso vídeo, que trata da prática da mediação. Vamos falar aqui sobre como funciona a mediação no âmbito extrajudicial e judicial. A mediação extrajudicial, como o nome já sugere, tem o perfil privado. Não há necessidade de iniciar um processo judicial junto a uma vara de família, uma vara civil, por exemplo. É uma relação direta entre as partes e o mediador. Uma parte solicitante faz um contato com o mediador, que analisa o caso e, quando pertinente, faz um convite à parte solicitada. Se essa parte solicitada aceitar o convite, faz então uma pré-mediação, uma sessão de pré-mediação com a parte solicitante, depois uma sessão de pré-mediação com a parte solicitada, para depois fazer uma sessão de mediação propriamente dita com as duas partes. Há casos que a solução se é encontrada com apenas uma sessão de mediação ou em duas, mas não há limite para as sessões de mediação, quantas forem necessárias. O importante dizer que a mediação extrajudicial se acontece junto às câmaras de mediação e conciliação, onde há muitas pelo Brasil, que têm as suas regras, as suas colocações, que vão tratar diretamente com as partes. Ou com mediadores privados ad hoc, são contratados para este fim, que têm a aceitação e a confiança de ambas as partes. Este é o meu caso. Eu trabalho diretamente com as partes, eu não pertenço a nenhuma câmara de mediação. O meu trabalho é diretamente com as partes, ao receber a solicitação. O importante é que, ao final do procedimento de mediação, haverá a emissão de uma ata de mediação. Essa ata vai constar o acordo que as partes chegaram ou o não acordo. Se não houver acordo, as partes vão buscar a solução para aquele conflito de outra forma, inclusive através do meio judicial. Se houver acordo, basta cumprir aquilo que foi definido durante a sessão de mediação. O que é importante? Que essa ata de mediação, ao ser assinada pelo mediador e pelas partes, torna-se um título executivo extrajudicial, que pode ser contestado na justiça em caso de não cumprimento daquilo que foi acordado entre as partes. Já a mediação judicial tem perfil público, está inserida dentro de um processo já iniciado numa vara civil ou numa vara de família, a partir de uma petição inicial e eventual apreciação do Ministério Público. A próxima etapa daquele processo será obrigatoriamente uma audiência de mediação ou conciliação, instruída pelo juiz daquela vara,
ao Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania, o SEJUSC, que recebem os processos e ali fazem a sua distribuição entre os mediadores que são cadastrados naquela entidade. Os SEJUSCs são entidades ligadas ao Tribunal de Justiça do Estado e à comarca a que pertencem. Eu tenho o privilégio de participar das mediações do Sejusc de Blumenau, em Santa Catarina, onde recebemos processos de 2 varas de família e 5 varas cíveis. Ao longo do ano, fazemos inúmeras audiências, recebendo as partes por meio virtual ou meio presencial, na busca do entendimento entre elas e, quem sabe, um acordo. O que, diferentemente da mediação extrajudicial, ao término da audiência de mediação, se houver um acordo, esse acordo será homologado pelo juiz e também, se necessário, a apreciação do Ministério Público. E ele deverá ser cumprido, tornando-se um título executivo judicial. Em não havendo acordo, haverá o prosseguimento do feito. Em outras palavras, o processo continua com o devido prazo para a contestação das partes. Em outras palavras, a mediação judicial se difere um pouquinho da extrajudicial por uma questão de procedimento e também de tempo, porque as varas solicitam aos mediadores, através dos SEJUSCs, que façam a marcação das audiências com prazo de 30 a 60 dias, suficiente para que haja a citação ou a intimação das partes que participarão daquela audiência. Portanto, é importante ver que, enquanto a mediação extrajudicial anda num ritmo um pouquinho mais rápido, a mediação judicial é obrigada a seguir alguns passos legais para que seja cumprido conforme a lei. Um dos pontos que não poderia faltar no nosso estudo tem a ver com a declaração de abertura. Toda vez que o mediador vai iniciar uma sessão, uma audiência de mediação, ele precisa informar as partes e aos presentes, aos advogados, das condições pelas quais aquela reunião vai ocorrer. Inicia-se pela saudação, informando o seu nome, posição, mediador judicial do Sejusc tal, mediador privado tal. Por que isso é importante? Porque hoje em dia a maioria das audiências são realizadas por meio virtual. Então as pessoas têm pouca possibilidade de contato pessoal e também faz parte da boa educação para, inclusive, informar daquele ambiente conciliatório que está sendo formado ali, para que as pessoas tenham boas condições de diálogo e entendimento. Também as leis aplicáveis devem ser informadas às partes, para que as partes tenham a certeza de que tudo que está sendo feito ali está de acordo com a lei vigente do país. Os princípios que a gente está estudando aqui também precisam ser informados, junto com as condições em que aquela reunião vai acontecer. Por exemplo, o tempo, são 1 hora, 2 horas, o tempo de fala para cada um, as condições de eventual conversa em separado, e por aí vai. Cada mediador vai encontrar a melhor forma de fazer a apresentação dessas condições para a audiência. Também citar que não há necessidade de chegar a um acordo, porque não existe nenhuma previsão legal para que o acordo aconteça ou não aconteça. Se as partes não tiverem condições de chegar a um acordo, não chegam. Se tiverem condição de chegar ao acordo, que assim seja feito. Então, o acordo não é obrigatório, mas ele é sempre desejável para que pelo menos aqueles pedidos ali sejam encerrados naquele momento. Né? Também citada a questão da proibição de registro audiovisual. Não se pode registrar audiência nem por áudio, nem por vídeo, nem por print, principalmente nesses tempos de mediação virtual, porque isso contraria os princípios legais e éticos da confidencialidade que nós estudamos mais atrás um pouco. Né?
É importante que o mediador traga a pauta para os presentes, que significa o roteiro, como a mediação vai acontecer, para que as partes possam ir pensando e se ambientando àquela condição de entendimento, de diálogo. É muito importante essa parte para que as partes não se dispersem com outras coisas que eventualmente possam comprometer a qualidade da mediação. Eu e muitos outros mediadores sempre fazemos um resumo das percepções iniciais das partes. Ouvimos primeiro a parte autora ou a parte solicitante, depois a parte solicitada ou a parte requerida, não é? Para que ao entender o que um quer e que o outro quer também, o mediador possa ter uma ideia geral daquilo que está se buscando naquela audiência. Normalmente, as partes ficam muito tempo sem falar uma com a outra, então esse resumo também serve até de atualização dos desejos, dos pedidos e das necessidades que cada um tem para chegar ao entendimento e possivelmente ao acordo. Ao final do procedimento de mediação, será emitido um termo, se for judicial, ou uma ata de mediação, se for extrajudicial. Esse documento será emitido e entregue uma cópia a cada parte. Cada um terá o seu destino. Um será título executivo judicial, se for um termo de audiência judicial, ou um título executivo extrajudicial, se for uma ata de mediação extrajudicial. E assim, dentro dessa declaração de abertura feita pelo mediador, todas as partes já estarão conscientes daquilo que vão encontrar ao longo da mediação. Aqui temos uma visão geral da mediação extrajudicial. Esse quadro aqui mostra para nós como é que funciona, resumidamente, a mediação extrajudicial. Lá em cima, começa com o desejo de solucionar o conflito. Lembra do diamantezinho que a gente falou lá atrás? Ali ele está. Então você tem a vontade e o desejo de solucionar o conflito. Então você tem dois caminhos. Ou você não busca o mediador e esquece o assunto, e pode perder a oportunidade de solucionar um conflito e irá fazer com que o desentendimento e o desconforto se perpetuem por um tempo imprevisível. Né? Se você não resolver o assunto, ele continua, digamos, te causando problemas. Né? Mas aí você tem a segunda alternativa, que é a busca do mediador. Ao buscar o mediador, você vai fazer uma entrevista com ele e vai partir para as formalizações. Uma vez isso identificado a situação e feitas as formalizações, o mediador vai fazer um convite à outra parte, que deve aceitar ou não, mas imaginando que aceite, também serão feitas as formalizações com aquela outra parte. Inicia-se as sessões de pré-mediação. Depois, uma vez feita a pré-mediação com a parte solicitante e com a parte solicitada, passamos para a sessão ou sessões conjuntas de mediação, que pode ser uma ou duas, ou três ou quatro, quantas forem necessárias. Como eu disse anteriormente, normalmente em uma ou duas se consegue resolver o assunto. Cada sessão de mediação, em média, tem 2 horas de duração, tá bom? Ao final dessas sessões de conjuntas, temos ou acordo ou não. Se houver um acordo, terminou. Se não houver, simplesmente todo o processo ficou comprometido e as pessoas ali vão buscar a solução do conflito por outro meio. Né? Em havendo um acordo, no que se refere à questão de mediação familiar extrajudicial, aquele termo ou aquela ata vai seguir para apreciação do Ministério Público e homologação judicial do juiz de família. Por quê? Porque o Ministério Público, quando é aplicável, ele quer saber se as condições de alimentos, por exemplo, de convivência, de guarda dos filhos, né, cumprem os princípios básicos da lei.
Aqui temos o resumo das etapas da mediação extrajudicial de forma didática em fases para a gente entender. A fase 1, que está com o solicitante, é o desejo de solucionar ou evitar o conflito. É o nosso diamantezinho. Né? A fase 2, o solicitante que já está decidido que quer solucionar o conflito, faz um contato com o mediador e esse faz uma avaliação do caso. Na fase 3, quando a avaliação já está terminada, já está explicada, entendida a toda a situação, o mediador apresenta uma proposta de trabalho ao solicitante e marca uma pré-mediação, imaginando já que a outra parte vai aceitar o convite. A fase 4, o mediador já vai fazer um convite à parte solicitada, definindo o modus operandi de todo o procedimento e já vai iniciar as sessões. A sessão de pré-mediação com o solicitante e a pré-mediação com o solicitado e depois a audiência de mediação propriamente dita com as partes juntas. A fase 5 é a emissão do termo de acordo, com ou sem acordo, que se torna um título executivo extrajudicial. Já na fase 6, a mediação já estará encerrada, com as partes satisfeitas com o acordo ou mais resistentes sem acordo. Todavia, com algum grau de entendimento, harmonização social e, quem sabe, até de restauração dos vínculos entre as partes. Por que esse ponto aqui é importante? Que nem sempre o acordo significa que as partes estão bem ou não acordo significa que as partes estão mal. O que é importante entender nessa hora é que a mediação se propõe primeiramente a buscar o entendimento e a harmonização social e, quem sabe, até a restauração dos vínculos entre as partes. Se naquele momento não houve um acordo, mas houve uma conversa, um bom entendimento, quem sabe numa segunda audiência. Aí nessa segunda audiência as pessoas já voltam com um pouquinho mais de tranquilidade e podem chegar a um acordo. Então a mediação se completa nesse sentido. Fizemos uma solução do conflito, ao mesmo tempo resolvemos uma questão relacional. O prazo médio do procedimento varia de 30 a 180 dias, conforme a disposição das pessoas, né? E também com a boa disposição das partes ao diálogo, entendimento e consenso. Aquilo que nós falamos lá atrás. Por que um prazo mínimo é 30 dias? Porque existem alguns prazos legais que têm que ser cumpridos. Por exemplo, quando o mediador faz um convite de participação à parte solicitada, tem que esperar pelo menos 10 dias por uma resposta. Se essa resposta não vier em 10 dias, faz-se um novo convite e espera-se mais 10 dias. Então, teoricamente, a gente tem a possibilidade de esperar 20 dias por uma resposta da parte solicitada. Se ao final desse segundo convite não houver resposta, parte-se do princípio que a parte solicitada não quis participar e ali a mediação extrajudicial se encerra. Então, por isso que existe um prazo médio de procedimento de 30 até 180 dias, havendo mais de uma sessão de mediação entre as partes. Aqui temos a visão geral da mediação judicial, quando ela pertence a um processo já iniciado em alguma vara civil ou vara de família. Também começamos com o desejo de solucionar um conflito. Também aquele negócio, temos um conflito, vamos resolver? Vamos. Olha lá o diamantezinho e a gente ali pensando no assunto, né? Então nós temos dois caminhos judiciais. O primeiro é uma reclamação pré-processual. Você vai ao Sejusc e faz uma reclamação simples, informando que você gostaria que o Sejusc convocasse aquela outra parte que está em conflito com você. Essa reclamação pré-processual, ela não é um processo iniciado. É um procedimento muito simples no próprio Sejusc
daquela comarca onde se inicia, onde as partes residem ou iniciam lá a reclamação. Se houver um acordo, esse acordo se cumpre. Da mesma forma como se houvesse uma audiência judicial ou extrajudicial, porque esse acordo vai ser homologado pelo juiz coordenador daquele SEJUSC. Todo SEJUSC tem um juiz coordenador. Se não houver acordo, no acordo acabou por ali mesmo. Em ambos os casos, tanto com acordo ou sem acordo, após a homologação no caso de acordo, essa reclamação pré-processual é arquivada. Acabou por ali. Imaginando que não houve acordo, que as partes não estão insatisfeitas, elas podem ou buscar um auxílio de um mediador extrajudicial ou podem iniciar um processo comum, fazendo petição inicial, dando entrada na vara civil ou na vara de família. Certo? A outra alternativa é já ir direto no início de um processo judicial. Petição inicial, apreciação do Ministério Público, aí o juiz dá instrução de audiência de mediação ao SEJUSC. E aí já começa o SEJUSC a trabalhar para fazer o que se chama da marcação de audiência e a citação e a intimação que é feita pelo cartório. O que pode acontecer é que no mesmo período a instrução e a marcação estão ali dentro do mesmo prazo de 30 a 60 dias. Feita a marcação, normalmente para 60 dias após a instrução recebida, tem-se audiência que pode ser presencial ou virtual. Em havendo acordo ou não, haverá a emissão de um termo de audiência, da mesma forma que na judicial. Se houver um acordo, há uma homologação por parte do juiz e terminou ali. O processo encerrou. Se não houver acordo, o processo continua, ou seja, dá-se prosseguimento ao feito. Agora, existe uma característica na mediação judicial. Ainda que haja um acordo, existe a possibilidade de contestação em até 24 horas após a emissão do termo de audiência que vai para o sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado. Se alguém estiver insatisfeito, olhar aquilo e dizer, eu não estou satisfeito com o que eu acordei, não. Então ele tem 24 horas para fazer uma contestação. Não tem nada a ver com a atuação do mediador, mas sim com o desejo de refazer aquilo que foi feito num prazo de 24 horas. Normalmente, isso não acontece, porque quando se termina um acordo, aquilo é visto, é relido, é repensado, né? Se necessário, pode até se redesignar uma audiência para uma data mais à frente, para que as pessoas continuem pensando, igualzinho na mediação extrajudicial. Terminou a mediação hoje, ainda não chegou a um acordo, marca para que 2 ou 3 semanas. Na mediação judicial, pode marcar 40 dias, 30 dias, conforme for o calendário do SEJUSC. Então, sempre há a possibilidade de levar a uma, duas, três audiências, de tal forma que as partes nunca se sintam prejudicadas pela falta de tempo para resolver o seu conflito. Aqui temos o resumo das etapas da mediação judicial. A fase 1 tem a ver com a reclamação pré-processual, aquela que você vai falar, como eu falei, faz um procedimento muito simples, teve audiência, terminou com acordo ou sem acordo, aquilo é arquivado. Né? Ou se inicia-se um processo e o juiz vai receber a petição inicial, que pode eventualmente pedir uma apreciação do Ministério Público. Na fase 2, no caso da pré-processual, existe o agendamento da data em que isso vai se realizar. Quando é pré-processual, pelo menos aqui do nosso SEJUSC de Blumenau, nós conseguimos marcar com prazo, às vezes, de 30, no máximo 40 dias, essa audiência. Ou nós recebemos a instrução do juiz para fazer a marcação de uma audiência dentro de um processo iniciado, que aí tem mais ou menos 45 a 60 dias para ter a audiência com as partes. Né?
A fase 3 já é a realização das audiências de mediação judicial naquela data prevista com a emissão do termo. A fase 4 é a apreciação do juiz e do Ministério Público aplicável no caso da mediação familiar. Aí o juiz vai ver a mediação, está ok, está perfeito. Na fase 5, a homologação do termo e a sequência dando por encerrado o processo. Se não houver acordo, vai seguir para o prosseguimento do feito. Tudo volta, em não havendo acordo, haverá um prosseguimento do feito, ou seja, a sequência do processo, podendo haver uma nova audiência de mediação judicial. Pode ser que, havendo prosseguimento do feito, apresente-se contestações, o juiz entenda, olha só, apresentaram fatos novos, então vamos promover uma nova audiência judicial. Se isso acontecer, as etapas 2, que é o agendamento de audiência. 3, a realização da audiência. A 4, que é a apreciação do juiz do Ministério Público do termo de audiência. E a 5, que é a homologação. Então, dentro desse processo judicial, se não houver acordo e houver prosseguimento do feito, haverá contestação, junção de novas provas ou novos elementos ao processo, e aí o juiz vai determinar provavelmente uma nova audiência de mediação. Certo? O que é importante na questão judicial? É o prazo médio de procedimento. Dificilmente será em menos de 6 a 36 semanas. Estamos falando de alguma coisa de pelo menos meio ano. Se houver um acordo. Se não houver um acordo, significa que vai haver prosseguimento do feito. O prosseguimento do feito aí pode ser por um prazo incalculável. O que nós temos hoje aqui de informação, com base nas informações dos relatórios do Conselho Nacional de Justiça, que a média de solução de um processo judicial é de 2 anos e meio. Ou seja, é possível, se não houver um acordo, não houver um bom entendimento entre as partes na audiência de mediação e sucessivos prosseguimentos do feito, ou sucessivas contestações, isso pode demorar 2, 3, 4, 5 anos. Eu já atendi processos judiciais com 15 anos. Outro dia eu recebi um de 1999. Então você vê que as coisas muitas vezes deixam de acontecer porque as partes não conseguem chegar a bom entendimento. Então eu sempre reforço muito isso. Quando for buscar uma solução de conflito, tenha sempre em mente que é importante ter boa disposição ao entendimento, ao diálogo e ao consenso. Chegamos então ao último módulo do nosso estudo, que trata dos benefícios da mediação. Essa parte é importante, já que nós já falamos de princípios e de como ela se realiza, das práticas, vamos entender agora os benefícios que ela nos traz. O primeiro de tudo, que eu trouxe aqui, é a confidencialidade. Não confundir a confidencialidade no sentido do procedimento, mas da confidencialidade em relação às conversas e aos resultados. Tudo fica em sigilo. Então, o que acontece? Nada daquilo que foi discutido, que foi protegido pelos princípios éticos e legais da confidencialidade, também se mantém nos resultados. Ou seja, isso é muito importante em questões empresariais, em que as partes, e na sua maioria, não querem que o mercado tenha conhecimento de que houve um litígio, de que houve uma solução, porque isso pode, de alguma forma, prejudicar a imagem da empresa. Então, o fato daquilo estar em sigilo, em confidencialidade, é muito importante. E também em relação às relações pessoais. Às vezes, as pessoas querem resolver os assuntos, mas não querem que parte da família, que os amigos ou que os vizinhos tomem conhecimento daquilo. Então, a confidencialidade é, de fato, um benefício
muito importante da mediação. Um benefício natural da mediação é exatamente a escolha do que querem fazer pelas partes, a decisão sobre aquilo que desejam. As partes, com todas as discussões, com todos os pensamentos, com toda a busca de entendimento e consenso, no final vão escolher o que querem e vão, lembra, moldar as decisões para aquele conflito. Então, isso é possível na mediação. Num processo judicial, quem vai dar essa decisão não serão as partes, será o juiz. Então, o benefício maior da mediação nesse caso é a possibilidade de escolher aquilo que deseja. Um outro benefício é o custo acessível a qualquer pessoa. É um custo equilibrado e compensador. Quando se fala de uma mediação extrajudicial, as partes vão fazer um acordo com o mediador que vai fazer uma condição econômica que seja equilibrada e compensatória para as partes. Quando isso está dentro do contexto judicial e o acordo, o entendimento é feito bem no início do processo, não há gastos futuros com contestações ou com outro tipo de juntada de documentação lá no processo. Então, há um custo menor, mais acessível, equilibrado e compensador no final, porque a solução do conflito terá sido encontrada. Ou, pelo menos, a restauração das relações e, quem sabe, algum equilíbrio nas próximas discussões sobre o conflito. Aqui temos de volta a celeridade, que é a solução mais rápida e sem espera. Né? Dentro da mediação, a celeridade é um fator importante porque, no caso da mediação extrajudicial, o tempo vai variar e vai ser determinado pela disponibilidade das partes, do mediador e dos advogados, que pode ser um tempo mais curto ou mais longo, conforme a vontade das partes. Né? Por outro lado, na mediação judicial, também será um tempo mais curto do que o excesso de contestações, salvo aquele período de 30 a 60 dias para citação e para intimação das partes, que é um cumprimento legal, né? E havendo bom entendimento e, quem sabe, um acordo, o processo terminou ali, no prazo mínimo dentro das condições judiciais. Então, a celeridade, quando bem utilizada na mediação, é um benefício muito importante e que só traz, digamos assim, alegria para as pessoas porque resolvem mais rápido o seu conflito. Menos estresse. Isso é muito importante. Por quê? A mediação, por ser um ambiente amigável, conciliatório, diferente de um ambiente litigioso de tribunal, ela causa menos desgaste durante o procedimento. As pessoas vêm com outro tipo de ânimo, com outro tipo de perfil para discutir os seus assuntos nas audiências de mediação, sejam elas judiciais ou extrajudiciais. Então, há um grande ganho, um benefício da mediação é justamente ser um processo muito menos estressante do que uma ação judicial. Um outro benefício importante é a solução jurídica do conflito. Uma vez que a decisão foi tomada, seja na judicial ou na extrajudicial, que vai seguir o seu trâmite de transformar aquele termo em um título executivo judicial ou extrajudicial, no caso do judicial como homologação do juiz, terminou ali o conflito, terminou ali o processo. Então, houve uma solução jurídica, de certa forma, muito mais célere do que deixar o processo correr anos a fio com excesso de contestação. Então, decisão tomada, homologação feita, terminou o conflito, terminou o processo. Um outro benefício importantíssimo da mediação é a solução relacional. Para além da solução jurídica, que deu encerramento ao processo, também a mediação, por conta
das discussões, do diálogo, da boa vontade, do entendimento, da boa fé, do consenso, do diálogo, é capaz de transformar aquele desentendimento em uma nova relação, uma nova convivência. Ou seja, o desentendimento inicial pode ser resolvido, dando solução jurídica do ponto de vista do conflito em si e também da solução relacional. As pessoas voltam a ter diálogo, voltam a conviver juntas e, se assim não fizer, pelo menos estão numa condição menos, é, menos agressiva em relação umas às outras. E olha só, tendo uma solução jurídica e uma solução relacional, provavelmente haverá o que nós chamamos de restauração das relações, que é a possibilidade de uma nova convivência. Aquilo que causou o conflito, que causou o mal-estar, que causou o problema no passado, sendo resolvido por via da mediação, de forma amigável, por entendimento, por diálogo, por consenso, de forma harmônica, vai transformar a relação daquelas partes num processo positivo, construtivo para uma nova convivência. Essa talvez seja o maior mérito da mediação, muito acima de qualquer acordo que as partes possam chegar. Porque no momento em que as partes voltam a ter relações, uma nova convivência, a mediação em si já terá cumprido o seu papel. Então, resumindo a questão dos benefícios da mediação, todos aqueles itens que foram detalhados, no final, somando tudo, encontramos o quê? A paz para seguir a vida. Resolvido aquele conflito, restabelecendo as relações entre as partes, dando uma solução relacional, uma solução jurídica, com menos estresse, com mais celeridade, com custo acessível, a gente escolhendo aquilo que deseja, mantendo a confidencialidade sobre os assuntos e sobre os resultados, certamente teremos conseguido, ou pelo menos alcançado, uma boa parte da paz que a gente precisa para seguir a nossa vida. Depois de termos analisado os princípios, as práticas e os benefícios da mediação, eu trago aqui para vocês o meu amigo, o conflito. Essa figura que a gente tem aqui é a figura do conflito. Eu sempre digo às pessoas que antes de procurar qualquer ajuda externa, que procure resolver as situações com calma, com aquela parte que em algum momento está em litígio uma com a outra. E eu trago aquela ideia que naquele instante difícil é importante guardar a paz construtiva. Não adianta brigar, não adianta reclamar. O que as pessoas têm que fazer é parar um pouquinho, respirar, né? E tentar resolver com calma antes de procurar qualquer ajuda externa. Possível, se as partes não chegarem ao entendimento por conta própria, pode buscar o apoio da mediação. Primeiramente na mediação extrajudicial, que é simples, né? Ou então, se achar melhor, buscar apoio da justiça, que em algum momento vai chamar a condição de uma audiência de mediação. Seja por meio extrajudicial, seja por meio judicial, em algum momento a audiência de mediação vai ocorrer. Então, por isso que eu sempre digo, buscou a calma primeiro, depois o apoio da mediação, em todo o tempo, tenha sempre a boa disposição ao diálogo, ao entendimento e ao consenso. E terminando esse vídeo de hoje, eu trago a mensagem da iniciativa Mais Mediação. A solução para o seu conflito é possível e pode estar mais próxima do que você imagina. Seja ela pela resolvendo as soluções com calma, por conta própria, entre as partes em conflito, pode ser
buscando o apoio da mediação, seja ele pelo meio judicial ou pelo meio extrajudicial. O fato é que sempre haverá a solução possível para o seu conflito. Não esqueçam disso e sempre busquem primeiramente a solução por conta própria, com bom senso, com a paz construtiva e, não sendo possível, busque o apoio da mediação. Nós, mediadores, estaremos sempre prontos para atender a vocês no momento em que precisarem. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa satisfação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.